Prezados amigos e amigas, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Thiago Ribeiro e hoje nós vamos falar sobre a questão da duração de um processo contra o INSS. Essa é uma pergunta muito comum, corriqueira, que a gente escuta no dia a dia. Fala, doutor, quanto tempo vai demorar meu processo? Primeiramente, a gente tem que entender que quando a gente vai fazer um pedido no INSS, vamos supor aqui de um auxílio-doença, a gente primeiro ingressa na esfera administrativa, né? Vamos supor que esse pedido de auxílio-doença, ingressamos na esfera administrativa, foi negado. Aí teve a negativa do INSS, aí basicamente você tem dois caminhos, né? Ou você vai recorrer dentro do próprio INSS na esfera administrativa, ou vai para as vias judiciais, né? Que eu entendo que talvez surta mais efeitos. Por quê? Quando você recorre de uma decisão administrativa dentro do próprio INSS, isso pode demorar muito, né? Mas muito mesmo para você ter a resposta desse seu recurso administrativo. Eu entendo que pode demorar, né, até mais do que uma fase até a sentença de um processo, né? Demora bastante para você ter, pelos casos que eu vi, tá? Né? Eu não posso dizer que é uma regra geral, mas pelos casos que eu vi, demora-se muito para que haja uma resposta no recurso dentro do INSS. Então, quando você tem a negativa lá do seu auxílio-doença, por exemplo, né, que a gente está tratando aqui, num caso hipotético de um auxílio-doença, você fala, poxa, tive a negativa do INSS, eu vou para a esfera judicial. Né? Por quê? Você vai poder discutir isso judicialmente, já teve a negativa, né, a primeira, e judicialmente, né, você pode formular quesitos, né, para o perito, né? Então, assim, muda um pouco a questão probatória, no meu entendimento, tá? E aí funciona assim, você, por exemplo, ingressa com um processo do INSS, né, o INSS vai ser citado para apresentar defesa, né, vai ter perícia, você vai formular quesitos para que o perito, responda aos seus quesitos, tá? Então, assim, basicamente, pelos processos que eu também vi, tá? Essa fase, né, de você ingressar com o processo, né, CSS responder, marcar uma perícia, você fazer a perícia, ter o resultado da perícia, essa fase demora, pelos processos que eu vi, mais ou menos um ano, tá? Mais ou menos. Aí depois vamos supor que teve o resultado da perícia, o INSS pode propor um acordo, né? Que aí, por exemplo, se você aceitar o acordo, o processo vai acabar bem mais rápido, né? Você pode não aceitar, por exemplo, o acordo se o INSS propor e o juiz vai julgar. Aí o juiz dá a sentença, né? Depois da sentença, né? Vamos supor que o juiz fala assim, não, você tem direito ao auxílio-doença, vou te dar aqui o auxílio-doença, vou te dar os atrasados e vou te dar o auxílio-doença aí, sei lá, por 9 meses, no caso hipotético da gente aqui, né? E aí, o INSS ou vai recorrer disso, né, provavelmente, tá? Né, dessa decisão, ok? Ou vai, por exemplo, brigar por alguma questão dos atrasados, alguma coisa, alguma peculiaridade do seu processo. Então, nessa toada aí do recurso, né, eu acredito que já vai mais no mínimo aí uns 6 meses, tá? Também pelos processos que eu vi. Então, assim, até você receber tudo certinho, é provável que dure aí uns 2 anos, tá? 2 anos e meio, né? Eu repito, né? Pelos processos que eu tive conhecimento, que eu tive contato. Por quê? Existem processos que podem durar menos do que isso e existem processos que podem durar mais. Depende, como eu disse, do que está acontecendo dentro do seu processo. Tá? Depende também da comarca que você reside, ok? Que às vezes você pode residir numa comarca que tem uma infinidade de processos, né? E poucos juízes, então provavelmente vai demorar mais, né? Provavelmente. Por quê? Muita coisa para poucos juízes julgarem. Tá? Ou você pode residir numa comarca que tem muitos processos, mas que também tem muito juízo, então já muda completamente a história. Tá? Então, assim, quando as pessoas perguntam, doutor, quanto tempo demora mais ou menos um processo? Isso depende muito de cada processo. Às vezes a gente se baseia pelos processos que a gente já teve, né? Que a gente, por exemplo, já atuou, né? Mas isso pode mudar de um processo para o outro. Um pode ser mais rápido, né? O outro pode demorar mais, com as mesmas questões, mas por simplesmente, por exemplo, ter mais demanda, né, de processos, né, naquele ano, né? E aí você ingressou naquele ano que tem mais demandas, e aí, pela média, o seu processo vai demorar mais. Né? Mais do que um processo igualzinho, por exemplo, que durou 2 anos, pode ser que o seu dure mais ou menos, depende muito. A gente se baseia nos processos que a gente atua, né? Dos processos que a gente vê. Por isso que a gente fala mais ou menos, né? No processo normal, numa duração normal, quanto dura. Né? Por isso que a gente falou aqui com base nos processos que nós vimos. Tá? Mas, né, isso depende
e pode mudar de processo para processo. Né? Esse é o princípio da duração razoável do processo, né? Que ele não deve demorar muito, por quê? A situação, né, vai se tornar enfadonha. Né? Imagina você esperar um processo 10, 15 anos para sair, né? Ninguém aguenta mais. Né? Nem quem atua como patrono do processo, né, como representante, já não aguenta mais, porque é um processo que demora muito tempo. Então ele não tem uma duração razoável. Então, assim, os processos eles devem ter uma duração razoável, né, para que a parte não canse ou se sinta, por exemplo, poxa, meu direito nunca sai, né, nem que sim, nem que não, pelo menos uma resposta deve ter. Né? Então a gente fala aqui com base nos processos que nós já atuamos, né, e o seu processo, dependendo da questão da prova, de tudo que tem para acontecer, pode demorar mais ou menos, né, desses tempos que nós falamos aqui. Gente, essas foram as informações que eu tenho para compartilhar com vocês. Eu espero que eu tenha ajudado, né? Espero que eu tenha dado uma resposta satisfatória, né? Para muita gente que pergunta, né? Que às vezes fica, fala, pô, quanto tempo vai durar? Quanto tempo vai durar? Não existe uma resposta certa para isso, tá? Existe a base que as pessoas tomam com os processos que já atuaram, tá? Eu espero que eu tenha ajudado, né? E eu peço que você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para você ficar sabendo das novidades que nós trazemos aqui em primeira mão. Veja a playlist que nós temos aqui sobre o INSS, tá? E eu peço também que você deixe seu like, que vai ajudar a gente bastante e a gente te agradece demais, ok? Muitíssimo obrigado, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus.